Entrevista no ponto final. Jorge Aragão. 9h35, 9h35, e eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Elda Noronha, que é pós-doutora em atenção ao câncer, e vai conversar aqui agora com a gente. De mais nada, bom dia, doutora Elda, obrigado pela gentileza de estar aqui conversando com a gente. Bom dia, Jorge, eu que agradeço o convite. Queria que a gente falasse um pouquinho, a gente vai tratar muito desse assunto, sobre a leucemia, né? Queria que a gente explicasse até o que vem a ser a leucemia. Então, Jorge, aproveitando que a gente está no mês de fevereiro laranja, um mês de conscientização sobre essa doença, que é uma doença que ela afeta os glóbulos brancos, as nossas células de defesa do nosso sangue, né? É uma doença que ela vai se originar na medula óssea, certo? E vai acontecer a substituição das células saudáveis por células doentes, certo? É uma doença que ela pode ser... necessariamente cancerígenas? Cancerígenas, sim, né? E aí ela pode se... Quando a gente fala leucemia, não é uma doença, são várias, certo? E elas se diferem em relação à gravidade, outras são mais graves, algumas mais tranquilas, como as leucemias agudas, as leucemias crônicas, elas se diferem quanto ao tipo de célula, a linhagem, pode ser linfóide, pode ser mieloide, então a gente tem um grupo variado de doenças que chamamos de leucemia, e todas são malignas, são câncer do sangue. Mas, doutora Elda, para a gente descobrir sintomas, quais seriam? Olha, os sintomas são completamente inespecíficos. Tá aí o problema, né? Porque ela é uma doença que acaba sendo silenciosa. Você pode ter uma febre, uma dor nas articulações, um incômodo na barriga por conta do aumento do baço, manchas roxas pelo corpo. Então, às vezes, são sintomas inespecíficos que você pode confundir com qualquer outra doença, né? Então, você tem que ficar muito atento à perda de peso, sudorese noturna, certo? Quando houver um desses sintomas, procure sempre fazer um hemograma, porque nós do laboratório Lacmar, nós fizemos um estudo onde a gente rastreou através do hemograma nas UPAs de São Luís, né? Legal. Quais eram essas doenças, essas leucemias mais frequentes dentro das UPAs que chegavam ao laboratório. A gente identificou, por exemplo, que as leucemias mieloides agudas são as mais frequentes dentro dessas UPAs que nós avaliamos. E todas elas foram identificadas através de um exame de sangue simples, que é o hemograma. É o principal exame detecta. Que vai levar a suspeitar da doença. Aí o exame é o hemograma, é a principal triagem dessas doenças. Depois é a partir dali que se identifica, porque a clínica ela pode ser confundida com várias outras, e o principal exame é o hemograma, certo? A partir do hemograma se levanta a suspeita e se faz outros testes para se confirmar o tipo e o subtipo, porque são vários, né? Isso que eu ia perguntar. Quantos tipos nós temos? São vários? São mais de 13. Qual o tipo mais de 13? São muitos. Qual o tipo mais grave? O tipo mais grave são as agudas, as leucemias agudas, certo? Mas elas são as mais agressivas e as mais graves. Essas geralmente não têm cura? Todas elas têm potencial de cura, sim, quando diagnosticadas precocemente e direcionadas rapidamente ao tratamento, todas têm grandes chances de cura. E aqui eu abro um parêntese também para falar que a leucemia aguda, a leucemia linfóide aguda, é o câncer mais incidente em criança. Então, temos que ficar atento. Porque a criança não tem, às vezes, nem se manifesta, né? Exatamente. Então, a criança é um dos cânceres mais incidentes na infância, a gente precisa ficar atento a isso também. E a leucemia aguda, mas as chances de cura são altíssimas, desde que detectada de forma precoce e direcionado rapidamente ao tratamento. Então, basicamente, o segredo seria descobrir prematuramente. Exatamente. Descobrir de forma precoce. Tratamento, como é que seria? Existem vários tipos. Muda de acordo com o tipo. Existem vários tipos de tratamento, a depender do tipo. Desde a quimioterapia convencional até
o transplante de medula quando não se responde à quimioterapia. Mas existem doenças, existe tipo de leucemia, como por exemplo, vou dar um exemplo, leucemia mieloide crônica, que você vai tomar um comprimido todo dia, pro resto da vida? Sim. Mas você tem uma vida saudável, pode conviver normalmente, não vai influenciar na sua qualidade de vida. Como exemplo, eu falo isso porque o meu pai, ele tem a leucemia mieloide crônica, né? Então... E o segredo foi ter sido descoberto. Exatamente, ele descobriu de forma prematuramente, com o exame do hemograma, né? O hemograma apontava algumas alterações e ele não tinha clínica de nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Exatamente. Que é o que acontece. As crônicas, as leucemias crônicas, geralmente elas são descobertas de forma... quando você está fazendo um exame de rotina, e você descobre ali. Já as agudas, elas já começam, por ser um pouco mais agressivas, elas já conhecem... Te dá um sintoma. Te dá algum sintoma, mas a maioria das vezes eles são inespecíficos. Mas hoje, por exemplo, seu pai vive tranquilamente? Tranquilamente. Agora o que a gente tem que ficar atento tem que ter disponível no sistema de saúde a medicação, que inclusive agora está faltando, mas em breve vai chegar, porque ele toma via SUS. E não pode ter uma interrupção, né? Exatamente, não precisa ter interrupção. Mas até curiosamente, te perguntar, isso foi que te levou a estudar mais? Ou não, você já... Não, o que me levou a entrar nessa vida do mundo das leucemias foi quando eu tinha 10 anos de idade. Já começa com uma história familiar. O meu tio, né, o irmão dele, morreu com 33 anos com uma leucemia mieloide aguda. Então eu tinha 10 anos, isso me marcou demais. Eu fiz vestibular para a área da saúde, farmacêutica, e dentro da farmacêutica bioquímica, na parte de análise laboratorial. E aí eu comecei no mestrado, aqui em São Luís, eu comecei a estudar o mundo das leucemias. Aí eu fui para o INCA, passei 8 anos lá estudando isso e retornei para cá. Quando eu retornei para São Luís, eu comecei a atuar no laboratório Laquimar como assessora científica, capacitando toda a equipe, né, na liberação de hemograma para identificar esse tipo de doença, principalmente que vem das UPAs, né, que é frequente, você tem 2, 3 casos. Esse final de semana mesmo, ontem, apareceu uma pessoa de 24 anos, já bem no início. Então, é frequente, é muito frequente esses casos. Entre os homens, é o 6º câncer mais incidente nos homens e o 9º nas mulheres na região Nordeste. Coisa. A gente teve também aqui um companheiro que a gente perdeu, que foi o Dani Cabral. A leucemia dele foi... Mieloide. Foi muito rápida. Eu acho que Cabral, né? Eu estudei com o filho dele, eu lembro. Eu lembro nessa... Foi muito rápido, assim. A gente ia fazer um jogo em Bacabal, ele voltou de lá com febre, se internou, já chegou aí para Campinas, mas infelizmente... Curitiba. Era mieloide aguda, é a mais frequente assim que a gente detecta, pelo menos nas unidades de urgência. Um grau muito alto, e infelizmente não durou uma semana. Pois é, e aí a gente precisa ficar atento aos sintomas. Às vezes você já está ali sentindo uma fraqueza, uma bobagem. Então é sempre bom estar fazendo um hemograma, pelo menos de 3 em 3 meses, porque no hemograma ele começa a apontar ali alguma alteração. Agora, doutora Elda Noronha, tem um público mais vulnerável para algum tipo de leucemia? Você falou que da criança para algum tipo, mas tem, assim, idade, alguma coisa? Sim, tem sim. A leucemia aguda, que é a mais grave, o público da criança é o público-alvo e pessoas mais jovens. Já as crônicas é mais comum você ver em idosos, certo? Mas elas podem acontecer em toda a faixa etária, certo? A crônica é mais idosa, mas, por exemplo, a aguda pode até acontecer em bebês recém-nascidos, em crianças menores de 1 ano, lactentes, certo? Então ela pega uma faixa etária muito grande. E não tem essa de ser mais homem, mais mulher? Não. Estou vendo aqui um depoimento de um ouvinte nosso, o Isaac. E o seguinte: Jorge, perdi meu filho, Isaac Filho,
com leucemia linfóide aguda, fez 17 meses de tratamento. Muita luta e o fim, Deus fez a vontade dele. Morreu esperando transplante de medula. Aqui no país existe muito pouca gente que é doador de medula. Deveria ter mais campanha para isso. Abraço, meu amigo. Abraço, Isaac. É um outro problema que a gente tem, né? Exatamente, porque hoje em dia as leucemias em crianças, eles respondem bem à quimioterapia, mas existe uma pequena parcela que, às vezes, não, tanto de adulto quanto criança, que não vai responder como deveria o tratamento quimioterápico e aí realmente precisa ser direcionado para um transplante. E aí vem a busca de doador. Isso aí é muito importante a gente ter disponível, né, uma variabilidade de pessoas que podem procurar o Hemomapar, se cadastrar no REDOME, né, que é o Programa Nacional de Cadastro de Doadores de Medula Óssea. Tem como dizer como é que é transmitida a leucemia? Não, ela não é transmitida. Não existe ainda como ela é uma variedade muito grande. Por exemplo, existem tipos que uma infecção por determinado vírus pode levar a um determinado tipo de leucemia. Mas, via de regra, não se sabe ainda a causa. Né? Mas, por exemplo, nas leucemias mieloides agudas, nas mieloides, por exemplo, a gente sabe que exposição a agrotóxico, a benzeno, a radiação, tudo isso, mas de uma forma geral, pode levar a bebida alcoólica, mas como para todo outro tipo de câncer também, isso daí pode influenciar, porque acaba que isso ocasiona mutações no DNA e pode levar ao desenvolvimento da leucemia, né? Então, mas não existe ainda um fator comum para que se possa, de fato, dizer, isso aqui é a causa, até porque é multifatorial, às vezes, porque são vários tipos. O Carlão Piauí pergunta aqui, bom dia, o que vem causando esse grande número de leucemia? Olha, na verdade, isso é uma coisa que eu vinha me perguntando se não seria uma melhoria na questão do diagnóstico, da detecção de diagnóstico, ou se seria, de fato, alguma questão em que há realmente, de fato, um aumento dos casos. Uma dúvida minha, inclusive, que eu estou investigando dentro do LACMAR, como, por exemplo, a gente teve em questão de 1 ano e meio, 88 pacientes com doenças oncohematológicas, né, com esses tipos de leucemia que a gente identificou via o hemograma. E é justamente essa época, justamente a época da pandemia do Covid, né, que estava os casos bombando. Agora a gente está catalogando, continua com a coleta desses dados para a gente mais lá na frente comparar os períodos, por exemplo, para ver será que o Covid teve alguma relação com o aumento desses casos, entendeu? Mas isso são coisas que a gente precisa investigar e pesquisar para ter esse tipo de resposta, para saber se realmente é o melhor acesso ao diagnóstico, né? Ou se de fato existe alguma questão, alguma exposição ambiental que leva ao maior número de casos, como poluição, alimentação, estilo de vida. Mas isso precisa ser, de fato, investigado. Mas a gente evoluiu nessa questão não só do diagnóstico, mas também no tratamento? Olha, eu não posso te falar assim a nível de Maranhão, eu não posso te dizer assim, porque como eu estou na parte mais do diagnóstico, a parte do tratamento, eu acho que precisa melhorar, sim. Eu acho que a gente não tem políticas públicas que preconizam, que colocam diretrizes até para o diagnóstico precoce e para facilitar o tratamento. Eu acho que ainda falta muito, eu acho que de uma forma, eu acho que tem, como é que se diz, metodologias, tratamentos revolucionários, sim, que a ciência coloca, que aumenta as chances de cura, mas que muitos pacientes, principalmente do SUS, ainda não têm acesso. Como, por exemplo, às vezes você tem um paciente que tem uma mutação, certo? E aí aquele paciente tem uma mutação no DNA e aquele tipo de mutação faz com que ele tenha um medicamento disponível específico para aquele tipo de mutação, que é uma droga-alvo específica. Quando esse paciente tem esse tipo de mutação, né, e que tem um medicamento específico para ela, as chances de cura dele é bem maior. E muitas vezes a gente não tem
disponível esse medicamento. Aí tem que aplicar uma outra droga. Exatamente, que é paliativamente, para ir... Que não é o ideal. Que não seria o completamente ideal, porque você às vezes não tem disponível no SUS aquele determinado medicamento, e aí você tem que entrar na justiça, às vezes você até tem tratamentos revolucionários, mas às vezes você não tem acesso. Agora, quem teve leucemia ou quem tem leucemia, tem restrições? Não, a princípio depende. A princípio. De alimentação, atividade física. Você tem que se manter saudável, né? O máximo que você conseguir. Geralmente, quando a pessoa está fazendo. E aí vem tudo, depende do tipo. Se a pessoa está, por exemplo, em tratamento quimioterápico, por exemplo, que às vezes demora, em caso de criança, 2 anos, você tem que tomar cuidado em relação a não pegar infecções, né? Se proteger, porque aí porque o sistema está imunocomprometido e a principal restrição é se proteger contra infecção, né? Mas sempre manter uma alimentação saudável, mas via de regra, os pacientes que são crônicos, eles mantêm uma vida tranquila, sem restrição de atividade física, de alimentação. Mas o ideal é que você mantenha uma alimentação saudável, atividade. Ok, o Antônio, doutora Elda, está perguntando aqui, a doutora já explicou, se já dá para se ter um panorama, se tem com a Covid aumentou. Pois é isso que eu quero saber, mas a gente só vai poder saber isso, eu acho que ano que vem, porque a gente está coletando esses dados ainda, né? E como assim, eu não posso ter uma noção. Interessante, né? Eu não posso ter uma noção geral do estado todo, porque eu não tenho acesso a todos os dados do estado. O que eu posso fazer é dentro do laboratório lá, que são os pacientes que são atendidos pelas UPAs, né? Que é onde esses pacientes chegam. Então, a partir daí a gente está catalogando esses casos justamente para fazer esse estudo comparativo e, de fato, saber se teve alguma influência. Agora, e o paciente, fazendo a pergunta ao inverso, e o paciente com leucemia em tratamento, ele tem um risco maior de se pegar a Covid? Tem sim, justamente por isso, porque o tratamento ele imunocompromete o paciente, então ele fica suscetível a infecções, a todo tipo de infecção. Inclusive, às vezes os pacientes eles vão a óbito por adquirir uma infecção, não pela doença em si. Às vezes eles estão em curso do tratamento, acabam pegando uma infecção e podem ir a óbito pela infecção. O Reis aqui, ele está perguntando a Coama se o exame de sangue, o hemograma, detecta não só a leucemia, mas o tipo de leucemia. Ou se tem que ser um exame específico depois. Sim, é assim. O hemograma, você precisa ter pessoas capacitadas para fazer a revisão desse hemograma. Porque o que é o hemograma? Você coleta o sangue, você passa no aparelho, o aparelho vai te dar os dados, certo? Sim. Quando está tudo normal, você libera direto do aparelho, da automação. Se tem alguma alteração, o que acontece? Esse hemograma precisa seguir por um fluxo de revisão morfológica ao microscópio, certo? E aí entra o recurso humano. Ou seja, é o analista que vai sentar ao microscópio e olhar ali a célula que tem naquele hemograma. A partir daí, a depender da experiência, você consegue dizer o tipo. Mas você tem que ser muito experiente para dizer o tipo. Só pelo hemograma, né? Mas só pelo hemograma detecta a leucemia. Só pelo hemograma você suspeita e pode detectar, sim, quando você confirma no microscópio, na análise microscópica. Inclusive até o tipo. Inclusive, o tipo você pode sugerir, mas após isso precisa-se fazer exames como a imunofenotipagem para confirmar o tipo, o subtipo, exames complementares como o mielograma também é necessário, testes genéticos precisa para você às vezes complementar todo o diagnóstico, porque o diagnóstico da leucemia ele é integrativo com várias
metodologias para você fechar. Como eu te disse, são vários subtipos, são uns 13. Então, para você fechar... E tá para saber o tratamento. Exatamente, para direcionar corretamente o tratamento. Mas o hemograma, se você tiver uma pessoa capacitada ali, ela já pode sugerir que ali tem alguma coisa errada e às vezes até apontar um tipo, olha, é agudo, é crônico, tem uma característica mieloide, tem uma característica linfóide, ou às vezes não, eu sei que é agudo, mas eu não sei dizer, por exemplo, se é linfóide, não dá para ver pelas características dessa célula se é linfóide ou mieloide, mas enfim, de qualquer forma, precisa ser confirmado pela imunofenotipagem. Agora, doutora, quanto mais cedo, obviamente, melhor para ser diagnosticado, para ser tratado. Agora, o caminho é sempre fazer o quê? Anualmente, 6 meses, um hemograma? Eu sugeriria, cara, de 3 em 3 meses. Né? Eu acho que de 3 em 3 meses, quando você pensa em leucemia aguda, que é uma evolução muito rápida, eu sugeriria de 3 em 3 meses. Embora ainda não há uma política pública, uma diretriz de como, por exemplo, câncer de mama. Para você rastrear o câncer de mama, você faz uma mamografia uma vez por ano, a depender da idade. Não existe câncer de próstata, 50. Exato. Você não tem, para esse tipo de leucemia, o que a gente pode fazer de fato é o principal exame de triagem seria, de fato, o hemograma a princípio. Agora, doutora, e genética? Tem alguma coisa? Então, por ser um tipo de câncer, né, é um câncer, é uma doença genética, mas veja bem, quando a gente fala genética, quer dizer que é uma doença que se origina a partir de lesões do DNA. Pode ser herdada, hereditário ou não, né? Então, apenas 10% dos casos, eles são, a gente pode dizer, hereditário, né? Que seria uma questão de uma herança que você herdou de fato, certo? Apenas isso, por via de regra, em torno de 10 a 15% de todos os tipos de câncer a princípio. Agora, o que a gente pode, assim, nesse momento, claro que passaria o programa todinho falando, mas o que a gente pode melhorar no Brasil, né, para a gente ter um cuidado maior com esses pacientes? Mas é exatamente isso. Precisa-se ter políticas públicas para que se desenvolva diretrizes para que se faça o diagnóstico precoce e facilite o tratamento. Para melhorar, precisa isso. Diagnóstico precoce, políticas para direcionar, desenhar fluxogramas de como fazer o diagnóstico. Já tem alguns protocolos de diagnóstico precoce que são bem em criança, então, né? E dentro do fluxograma a esses pacientes, porque ainda mais com a demanda que a gente aumenta. Com radioatividade, tem uma dona Noronha, pós-doutora em atenção ao câncer, queria lhe agradecer a gentileza de ter vindo aqui, conversado com os nossos ouvintes, ter explicado um pouco mais o que é essa doença, que é uma doença sim perigosa, que a gente tem que ficar atento, mas que acima de tudo, principalmente se for diagnosticada logo no início. Então, o caminho é sempre você estar fazendo exames, né, para se precaver. Exatamente. Queria agradecer pela gentileza. Muito obrigado. Eu que agradeço. Conversei com a doutora Elza Noronha, agradecer o Raimundo Noronha, pai da Elza, que está aqui com a gente, está no estúdio, é nosso ouvinte também. Tá? Da velha guarda. Precisa entregar a idade também não, cara. Que isso, 10 horas, ponto.